coração. Ou seja, está no Sermão da Montanha, com o título de Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Está em Mateus 5, 8 e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Então, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz, é uma pessoa abençoada, é aquela pessoa que desfruta da felicidade eterna. É uma pessoa que faz por merecer. Mas o que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é um conjunto de ensinamentos principais que Jesus deu aos seus discípulos. Neste sermão, Jesus Cristo profere lições de conduta e moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a vida cristã. O Sermão do Monte também é um código de ética e moral indispensável ao desenvolvimento do espírito. É um roteiro para a felicidade. Este sermão pode ser considerado uma síntese dos ensinamentos de Jesus. Portanto, quem quiser conhecer os ensinamentos de Jesus, tem que obrigatoriamente ler o Sermão do Monte. Ali estão contidos todo o código de ética e moral. E quem são os bens-aventurados que Jesus falou? Os bens-aventurados são os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos. O Sermão do Monte e toda a bem-aventurança nos apresenta uma proposta e uma compensação. Primeiro, tem um desafio. E se nós conseguirmos vencer ou vivenciar esses desafios, nós teremos uma compensação positiva. Então, neste caso, o desafio é limpar e purificar o coração. E a compensação e a recompensa é que nós veremos a Deus. Mas não veremos a Deus com nossos olhos materiais. Vamos ver a Deus com nossos olhos espirituais. Então, essa compensação, se nós tivermos o coração limpo, nós vamos poder ver a Deus. Limpar quer dizer higienizar. Higienizar o coração, fazer uma faxina, limpar totalmente as coisas, vamos purificar. E aí sim eu estou pronto para ver a Deus. Então, limpar o coração é se livrar da maledicência, do ódio, da mágoa, da vingança, do orgulho, do egoísmo, praticar o auto-perdão. E pureza de coração tem a ver com o aperfeiçoamento do nosso sentimento. Melhorar a forma que a gente tem de se relacionar com o próximo, a minha forma de me dirigir ao próximo, a minha forma de falar com o próximo, o respeito que eu tenho que ter com o próximo. Então isso é pureza de coração. Outra coisa importante, a limpeza de coração, ela não é externa, ela tem que ser interna. Como Jesus falava para os escribas e os fariseus, eles falavam que eles pareciam um sepulcro caiado. O sepulcro caiado é aquele que por fora está bonito, bem cuidado, mas por dentro está sujo, tem toda uma podridão. Então a limpeza do coração ela tem que ser interna e não externa, porque Deus ele sempre enxerga o nosso coração. Como eu faço para limpar e purificar o meu coração? Através da reforma íntima, a tão falada reforma íntima. Mas o que é essa reforma íntima? Reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, conhecimento de si mesmo. É substituir defeitos por virtudes. É um processo lento e gradual. A reforma íntima visa a transformação e aperfeiçoamento moral. É uma mudança de comportamento. Então a reforma íntima, através dessas mudanças, nós vamos identificar o que nós temos, quais os nossos sentimentos, bons ou ruins, e daí fazer as correções necessárias. Então isso é reforma íntima, identificar o que nós temos. Eu gosto muito que alguns filósofos ele fazem essa comparação de vida, até de reforma íntima, dizendo que na vida nós temos a autópsia e a biópsia. Né? Então eles falam que a autópsia é algo que nós fazemos para identificar algo que ocorreu. Mas só para identificar,
não serve para mais nada. Então, a autópsia serve para isso, para a gente identificar qual fato, o que a pessoa tem. Mas a pessoa não dá para fazer mais nada, porque a pessoa já desencarnou, não consegue fazer mais nada. É só para informação do que tem. E a biópsia é ao contrário. A biópsia, ela identifica o que a pessoa tem e tem tempo hábil para fazer as correções necessárias. No caso de uma doença, para curar, tomar as providências para curar aquela doença. Então a biópsia é mais importante do que a autópsia na nossa vida. Então a biópsia, ela se assemelha à reforma íntima, né? Então é algo que nós vamos identificar, vamos sentir a necessidade de mudar aquilo. Então a biópsia, ela nos dá essa identificação. E nós temos tempo para fazer essas mudanças, essas correções e tomar o remédio necessário para obter a cura. Enfim, a reforma íntima são processos educativos da alma, é um processo de transformação, de reforma interior. É uma limpeza, como eu disse, é uma faxina interior. Então, a reforma íntima, ela vai nos proporcionar essa limpeza, essa pureza de coração. Então, para nós efetuarmos a reforma íntima, nós temos que identificar tudo que nós temos como a biópsia, né? E temos que ter, acima de tudo, vontade e querer fazer essa reforma interior. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, ele relata ali um trecho de Marcos 10, 13 e 16. Eu vou ler esse trecho. Então, lhe apresentaram os meninos para que o tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Então isso está em Marcos. Neste mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tece alguns comentários. Kardec diz assim: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como um símbolo desta pureza. A criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Então, Jesus, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. E ainda no capítulo 8, também no item 8, está escrito: não basta ter aparência da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza de coração. E é do coração que saem os maus pensamentos, os falsos testemunhos e todas as maledicências. Então, só pode ser feliz quem é puro de coração, como as crianças. E quem é puro de coração verá Deus e, consequentemente, será feliz. A pureza de coração nos proporciona a verdadeira felicidade. E quem é que não quer ser feliz? Então, para ser feliz, Jesus nos convida a limpar, a purificar o nosso coração, a deixar o nosso coração puro e limpo. E como nós vimos, nós vamos limpar o nosso coração através da reforma, através do autoconhecimento. E assim nós vamos eliminando todos esses sentimentos maléficos que está no nosso coração e vamos substituindo por sentimentos benéficos. Mas para isso, volto a insistir, nós temos que ter vontade, querer, perseverança para efetuarmos essa reforma e, consequentemente, sermos felizes. Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, ele fala
que o coração limpo clareia os olhos e os ouvidos, que inspirados nele não conseguem ver e ouvir, senão o bem por onde caminham. Então vamos refletir bastante, vamos nos analisar, vamos começar essa reforma, identificar esses sentimentos ruins que nós temos, vamos nos esforçar para limpar, para a gente ser feliz. Porque, como Jesus disse, a felicidade não é deste mundo. Este mundo proporciona felicidade, sim, mas são momentos de felicidade, não uma felicidade completa, uma felicidade eterna. Essa felicidade, para conseguirmos, nós temos que limpar, purificar o nosso coração. E se nós fizermos isso, tenhamos certeza que seremos felizes.